Fala pessoal, a gente já apresentou para vocês aqui no nosso canal a linha da Supreme Vac da Setro. E esse modelo vem com essa bolsa e eu vou explicar para vocês como que funciona. A linha da Supreme Vac é uma linha diferenciada que a Setro lançou de máquinas a vácuo, digitais, mais compactas, mais modernas, com bombas elétricas, com um design diferente. Como você sabe, a gente sempre fala aqui, a linha da Supreme Vac da Setro é uma linha moderna e diferente. Já mostrei alguns outros modelos aqui e agora esse aqui é o super lançamento dessa linha que demorou um pouco mais do que os outros, porque ela realmente é um modelo diferenciado. A linha da Supreme são máquinas menores, mais compactas e na maioria dos casos, na maioria dos modelos, a bomba vácuo dela é elétrica e não é a óleo. Então é uma máquina totalmente portátil para você colocar na sua cozinha e ela faz o vácuo industrial. E ela tem mais de duas, de três, quatro funções só no vácuo e tem a função marinar e eu vou explicar isso durante esse vídeo. Vale lembrar que as máquinas são totalmente digitais, tecnológicas, para usar qualquer pessoa, até quem não entende de selador a vácuo. Só de olhar no painel e apertar os botões aqui, ela consegue intuitivamente operar a máquina. Para quem não sabe, para você poder embalar a vácuo, você tem que dar uma embalagem própria para o vácuo. E o vácuo vai fazer o quê? Ele vai melhorar, aumentar a vida útil do seu produto, né? Do seu alimento, mantendo o sabor, o frescor, as proteínas, o cheiro, a cor, a coloração. Então o vácuo ele só tem a agregar no seu alimento. E eu vou mostrar como fazer isso usando essa máquina aqui. Tem vários diferenciais dessa máquina aqui, mas o que eu gosto de falar da linha Supreme é que ela é muito versátil. Então, quando a gente começou a trabalhar nesse mercado, o que a gente queria era democratizar o uso de selador a vácuo. Eu posso dizer, sem falsa humildade, nós já conseguimos. Tem máquinas a vácuo hoje a partir de R$ 299, bem como também popularizamos as embalagens. Tanto a embalagem gofrada, que era difícil de comprar porque não tinha disponível no mercado, quanto as embalagens lisas, que são mais econômicas e para o pequeno empreendedor faz total diferença na hora de investir no seu negócio. Após a gente conseguir esse primeiro passo de democratizar o uso e ter embalagens no mercado, a gente queria unificar para que a pessoa pudesse escolher de acordo com a necessidade dela. Então, a linha Supreme, o grande diferencial para mim, que conheço o mercado há 12 anos, ela tem versatilidade no uso de embalagem. Você pode usar tanto embalagem lisa quanto embalagem gofrada e você pode fazer vácuo dentro da câmara e fora da câmara também. E eu vou mostrar isso na prática hoje. Para quem nunca pesquisou uma seladora a vácuo, está tendo o primeiro contato, entenda, esses pontos que eu estou falando aqui é o mais importante, porque assim você consegue ter versatilidade e não ficar preso a um único modelo de embalagem, a um único tipo de embalagem, ficar limitado no tamanho. Mas o que o tamanho importa? O tamanho da embalagem vai determinar o tamanho do seu produto. Então muitas das vezes o empreendedor ou a dona de casa comprava uma máquina e de repente ela queria embalar um produto maior e não conseguia porque a máquina limitava isso. E essa linha da Supreme Vac, além de ser bonita, compacta e moderna, ela também resolve esse tipo de problema no dia a dia. E de modo simples falando, o mais legal dessa máquina é na hora de você regular aqui, ó. Ela tem uma travinha aqui em cima, tá vendo? Essas duas mãos para ela ficar travada. Olha que máquina bonita, pessoal, e ela é bem leve. Junto com essa máquina, quando você compra, ela vai aqui dentro, nessa maleta, uma maleta firme, ó, robusta aqui embaixo, para você poder transportar ela. Então, para você guardar, se você não for deixar ela o tempo todo sobre uma bancada, você pode guardar aqui também para manter ela segura e você pode transportar a máquina. Ela é totalmente elétrica, só vem um cabo de energia aqui que você pode enrolar e guardar dentro da maleta. Essa máquina ela pode tombar, pode virar, pode ser guardada em qualquer posição, porque a bomba vácuo dela é elétrica, não tem óleo. Nos modelos que tem óleo, se você virar ou tombar, o óleo vai vazar, pode danificar a máquina, pode cair no painel. Essa máquina não tem esse tipo de problema. A bomba elétrica ela leva um pouco mais de tempo para fazer o vácuo, mas ela tem menos ruído e você não precisa fazer essa manutenção periódica, como um carro ficar trocando de óleo. Não tem. Colocou na tomada, apertou o botão, ela já começa a trabalhar. É maravilhosa. Para você poder abrir a tampa, ó, a trava dela fica aqui na lateral, é um botão só. Então você aperta aqui e a tampa dela libera. Ela tem aqui, pessoal, essa borracha de vedação, que é sempre muito importante estar bem encaixadinha, bem alinhadinha, que é o que vai manter o vácuo, né, a tampa bem fechada, com toda a área vedada para que possa realizar o vácuo. Então apertou aqui, ela libera a tampa. A barra de selagem dela também é removível, tá? Ela fica aqui dentro desse reservatório, ó, desse compartimento, e a barra é removível. Isso daqui, pessoal, é maravilhoso. A gente sempre fez esse tipo de barra nas máquinas grandes, industriais, para facilitar a limpeza. E para fazer no modelo pequeno, injetável, era bem complexo, mas a gente pode falar que a gente conseguiu 100% de resultado. Isso aqui é algo primoroso para uma seladora a vácuo, você ter uma barra de selagem removível. Aqui tem essa pecinha que faz o contato dentro da resistência e ela também é elétrica. E você coloca aqui, ó, e ela fica no mesmo nível da base.
base da seladora. Esse outro acessório aqui, ó, também é muito importante. Você aperta e volta. Ele é uma alça onde você vai encaixar o saquinho aqui dentro, que vai dar sustentação e delimita a área exata para não usar dentro ou fora da câmera. Eu vi esses dias, pessoal, um vídeo de uma empresa falando sobre a cuba da máquina ser injetável, que a uma é de inox, a outra é de não sei o que. Entenda o seguinte, aqui na Setro a gente tem vários modelos e o que vai determinar para nós o modelo que nós vamos fazer é a facilidade de uso do nosso cliente e não da nossa produção. Então muitas das vezes, se alguém falar, mas a minha é assim, injetável, assim, nós temos vários modelos, temos só máquinas que soldam porque o tamanho é grande, nós temos de inox prensada, injetada, nós temos assim de polietileno injetado, tudo é pensado de acordo com o uso do cliente. Por exemplo, do que adiantaria eu fazer uma máquina toda de inox para alguém que vai utilizar em casa? Eu ia perder a portabilidade dela, porque ela ficaria mais pesada. Uma bomba a óleo aqui, ela teria mais potência? Teria mais potência, mas não é o que a pessoa que vai comprar uma máquina dessa está precisando. E principalmente o quê? O preço. Então hoje, para você ter toda essa tecnologia embarcada numa máquina dessa, ela ser leve, portátil e fazer um vácuo industrial, ela foi exatamente pensada para ser assim. Agora, mas eu queria uma assim, nós temos outros modelos, mas isso foi pensado para esse tipo de público, para esse tipo de necessidade. É para isso que ela foi desenvolvida. Se você quer um outro modelo, a Setro tem mais de 38 modelos de selador a vácuo de câmara para você poder escolher. Então, no momento da sua compra, você tem que entender qual que é a sua necessidade. Independente se você for comprar uma máquina da Setro, da Supreme ou de outra empresa, o que vale não é a facilidade para produzir a máquina, o que vale é o que você precisa de facilidade para usar a sua máquina no dia a dia. Ela é bem simples, pessoal, de usar. Apertou o botão, ela vai liberar a tampa. E aqui, ó, do lado do painel tem todas as instruções para quem for utilizar a máquina pela primeira vez, né? E algumas dicas de uso que também vão constar no manual. Bem legal, pessoal. Aqui a gente tem um botão. Tudo isso aqui, a gente fala que aqui está a tecnologia embarcada da Setro. Nos últimos 12 anos, nós temos um sistema de informação que a gente entende tudo que é de necessidade do cliente. E a gente vai tentando fazer um modelo de máquina mais fácil e mais intuitivo possível, baseado nas dúvidas que os clientes perguntam para nós. Então, o ajuste de tempo de vácuo é uma das principais perguntas que eu recebo, inclusive no meu canal. Pessoal, quanto tempo de vácuo? Qual produto? Qual a validade? Aqui, para que o cliente tenha um tipo de vácuo, um tamanho de vácuo já determinado, a gente colocou o P e o G. Tamanho pequeno e tamanho grande. E dentro aqui desse manual, você consegue entender o que é um tamanho grande, que vai ser baseado na largura da sua embalagem. Então, se a sua embalagem extrapola o limite aqui da embalagem P pelo tamanho da barra, você vai utilizar aqui, você simplesmente vem aqui e seleciona o G. Se dentro do tamanho da sua embalagem, aqui nesse parâmetro, você identificar que é o tamanho P, você coloca o tamanho P. Mas se você quiser ajustar isso manualmente também, você tem a possibilidade. Então, olhei para essa embalagem, vou dar um exemplo, essa carne. Quando eu olho aqui e eu identifico que o tamanho da embalagem se enquadra no tamanho G, eu nem preciso configurar, eu simplesmente venho aqui e coloco tamanho G. E aqui, pessoal, olha que legal. Essa alça que eu falei para vocês, ó, você aperta e reclina ela. Por quê? Quando você vai usar o lado de dentro da câmara, ela tem que estar para cima, para que você, ó, encaixe a embalagem aqui dentro. E aí, ó, a embalagem sempre vai ficar bem retinha em cima da barra. Quando você for utilizar a câmera para o lado de fora, que eu vou mostrar depois, você aperta e ela vai colocar e reclinar aqui para dentro. Então, ó, ajeitei a embalagem aqui. Pode perceber que é um tamanho grande, porque baseado em toda a área que eu tenho, ela ocupa quase que a área toda da embalagem. Então, eu não preciso configurar o vácuo. A máquina já vai fazer isso para mim, porque eu selecionei que é o tamanho G. Após isso, eu vou abaixar a tampa e vou iniciar. E aqui eu vou fazer a função de vácuo. Então, é só iniciar e ela vai realizar todo o processo. Ela já realizou o vácuo, está realizando a selagem, que a gente colocou aqui 3 segundos mais ou menos de selagem. Esse barulhinho é o da câmera, já realizando o vácuo. E está finalizado, ela solta esse aviso sonoro que está 100% selado. Eu vou apertar aqui e está aqui, ó. Olha só, pessoal. Olha essa selagem, que legal, ó. Ela tem aqui meio centímetro de solda, que é o suficiente, ó, bem soldadinho, que eu regulei um tempo bem bacana para ela. E o vácuo, ó, perfeito para minha carne aqui. Lembrando que esse é um produto fresco, então quando eu colocar um produto mais seco, ele vai demonstrar ainda mais o vácuo. E olha que legal, como é uma bomba elétrica, ela leva um pouco mais de tempo que uma bomba a óleo. Então uma peça dessa aqui, dependendo do tamanho da câmera, levaria ali 25, 30 segundos de ciclo. Ela fez em 40 segundos de uma forma automática, mas o vácuo ficou perfeito. Se eu colocar aqui 30 segundos, não vai mudar muita coisa. Mas o legal é que a máquina já tem, pelo tamanho da embalagem, esse tempo determinado. Para que você, na dúvida, você não vai querer entender quanto tempo precisa para o seu alimento. O tamanho da sua embalagem, olhando nesse painel aqui,
aqui, já vai estar regulada a máquina para você. Eu simplesmente determinei o tamanho e apertei iniciar e a máquina fez tudo sozinha. E essa tecnologia que tem dentro da máquina são baseadas em 12 anos de pesquisa entendendo a necessidade do nosso cliente. Então só é possível fazer uma tecnologia quando ela é assertiva para o cliente, para a necessidade do cliente. E toda a linha Supreme foi muito bem pensada para que essa máquina seja utilizada tanto no Brasil como no resto do mundo. E agora eu vou mostrar na prática o outro grande diferencial dessa máquina. Se a pessoa, o cliente, tivesse um produto maior do que a câmara, já limitava o uso. A pessoa teria que cortar ou fracionar ou não conseguiria utilizar aquele produto para embalar vácuo. Esse é um grande diferencial de toda a linha da Supreme. Eu vou retrair essa barrinha, que é a alça que segurou a minha embalagem para fora. E agora eu utilizei uma embalagem lisa. E agora eu vou utilizar aqui uma embalagem gofrada. Tá? Um saquinho que nós vendemos aqui na Cetro, que ele já é formado nesse tamanho. Então ela é preta, para que você possa dar destaque no seu produto. E a frente dela é lisa, mas é uma embalagem gofrada. Como que eu utilizo essa embalagem gofrada? Eu poderia usar dentro da câmara, porque esse é um tamanho que atende, mas eu vou usar ela para fora da câmara, não utilizando espaço interno. Então ela vai se transformar como se fosse numa máquina de bico de sucção, ou seja, se a minha largura não extrapola aqui, eu tenho um comprimento infinito para embalar o que eu quiser embalar. Então vamos supor que eu tivesse uma peça de peixe, ou uma costela, ou um contrafilé muito grande e eu não quisesse porcionar para fazer o steak individual, eu posso embalar essa peça toda. Eu vou demonstrar aqui para vocês. Deixa eu virar a máquina aqui. Então como que funciona? Eu vou tirar ela da função de vácuo, de tamanho, e vou colocar aqui, vácuo e selagem. É um botão. Para que eu possa utilizar o lado de fora da câmara, a embalagem precisa ser gofrada. Dentro da câmara eu vou usar tanto lisa quanto gofrada. Para o lado externo eu tenho que utilizar a embalagem gofrada, porque é a ranhura da embalagem que vai ajudar no processo de vácuo. Então, eu vou encaixar. E aqui também, pessoal, tem o seguinte, o processo agora ele é visual, não é mais por tempo. Então eu vou iniciar ela e quando eu identificar que o vácuo já está suficiente, eu aperto o botão e aí ela para de fazer vácuo e vai fazer a selagem. Então coloquei aqui e vou iniciar o processo. E é bem rápido, tá, pessoal? Começou a fazer o vácuo, já está 100% a vácuo, ela já deu até um aviso sonoro e eu vou apertar aqui para que ela possa selar agora a embalagem. Já iniciou o tempo aqui de contagem da selagem, já liberou e está finalizado. Aqui, Então ela fez o vácuo e fez a selagem aqui, pro lado de fora da câmara. E aí é um pouco diferente de fazer do lado de dentro. Do lado de dentro você coloca o tempo, terminou o vácuo, ela vai fazer a selagem. Do lado de fora da câmara é visual. Então se você tiver um produto mais delicado, por exemplo, como uma folhagem, alguma coisa que pode quebrar, você vai olhar aqui. Fez o vácuo suficiente para não danificar o produto, você aperta a selagem, ela para de puxar o vácuo e vai fazer a solda. Então se for uma massa, um produto que quebra, você também consegue utilizar o lado de fora da câmara, olhando visualmente, o vácuo fica perfeito. Lembrando que para utilizar o lado de fora da câmara, tem que ser as embalagens gofradas. Nós vendemos aqui na Cetro também embalagem gofrada em rolo, onde você vai criar o seu próprio tamanho de embalagem. Então a gente tem aqui a largura, por exemplo, essa aqui é de 20 e essa daqui é de 25 centímetros. Então a largura é pré-determinada pelo tamanho da embalagem e o comprimento, eu vou determinar de acordo com o produto que eu quiser embalar. E olha que legal, pessoal, essa caixinha, ela já vem com um cortador. Então você pode comprar uma primeira embalagem com a caixinha e depois, se você quiser comprar só o refil, que é o plástico, você utiliza a mesma caixinha, porque facilita muito aqui, Eu vou puxando para determinar o tamanho, eu vou fazer uma embalagem bem comprida para a gente entender qual que é o benefício de você poder utilizar o saquinho pro lado de fora, que você ganha no comprimento. Então, você estica o tamanho que você quer e você vai utilizar aqui, pega bem de pertinho aqui, o cortador vai cortar a sua embalagem, Obviamente, quando você corta, fica os dois lados abertos. Então, esse lado aqui está aberto e esse que eu cortei também está aberto. Então, eu tenho que fazer o quê? Formar, eu tenho que selar o fundo da minha embalagem. E eu vou utilizar aqui, a minha própria seladora. Então, para selar, eu só aperto o botão de selar, E como eu determinei 5 segundos, ela vai fazer 5 segundos quando eu fizer a selagem, Tá contando o tempo, tá realizando aqui, a selagem, então. Quando ela termina de fazer, ela libera aqui a câmara e aí o produto já está totalmente selado, já liberou, vai dar o aviso sonoro e pronto, eu selei a parte de baixo da embalagem. Então, eu formei a minha própria embalagem aqui, o fundo dela está totalmente selado e olha o tamanho que eu fiz o meu pacote. Se eu fosse embalar um produto desse tamanho, naturalmente não cabe aqui na câmara, e é o que limitava os nossos clientes. Então, a gente consegue com essa embalagem utilizar o lado de fora. Eu vou pegar aqui um produto, tem um café.
Então olha só, pessoal, olha o tamanho dessa embalagem. Se eu fosse utilizar a minha máquina, é um produto que eu já não conseguiria selar a vácuo e praticamente não conseguiria usar nem a barra de selagem aqui, porque as máquinas que são de câmara não têm a liberdade aqui, ó, de retrair essa alça. Então, ó, eu pego a minha embalagem e coloco aqui pro lado de fora. Eu poderia só selar, mas aqui eu quero fazer o vácuo. E olha que legal, pessoal, olha que versatilidade, olha o tamanho da embalagem, que mesmo sendo uma máquina pequena e portátil, ela vai conseguir selar. Mesmo processo, eu coloco aqui vácuo e selagem e eu vou então iniciar aqui o processo. Ó, já tá fazendo vácuo. Como eu falei pra vocês, ó, aqui pro lado externo da câmara é visual. Então eu que vou interromper o processo de vácuo. Eu posso deixar também determinado por tempo, mas como você está aqui operando a máquina, você já viu, ó, eu já vi que já está suficiente o vácuo. Eu mesmo vou interromper o vácuo, apertar a selagem, então ela começa a contar aqui os 4 segundos de selagem. Falta meio segundo, ela interrompe aqui, após ela selar, ela termina de esquentar e mantém pressionada. Fez o vácuo para finalizar dentro do processo da câmera, vai liberar o aviso sonoro, ó, e está pronta aqui a minha embalagem. Isso daqui, olha, eu posso dizer, nos últimos 12 anos é uma grande revolução na sua cozinha, de você poder ter uma máquina tão pequena, com tanta potência e liberdade para você poder embalar o que você quiser dentro da sua câmera. Se você fosse embalar um líquido, por exemplo, pessoal, essa cuba ovalada faz com que o líquido fique dentro e não contamine a sua barra de solda. Se por um acaso você derrubar algum produto líquido na sua barra de solda, ela é removível, você pode limpar ela e retornar ela no lugar e limpar por baixo da barra de solda também, fazendo com que sua máquina fique sempre higienizada. Normalmente num trabalho num restaurante, numa hamburgueria, tem gordura, tem molho. Se cair aqui o molho e você não conseguir limpar por baixo da barra de solda, porque por ela não ser removível, ó, como essa daqui, o que vai acontecer? Sua máquina vai ficar contaminada e essa contaminação aqui dentro vai contaminar o seu produto. Então não adianta nada você ter uma embalagem boa, um produto bom, se o seu ambiente estiver contaminado. Isso pode ser totalmente prejudicial também para o cliente, para alguém que for consumir aquele produto. Então, ó, eu vou embalar outro produto aqui na Supreme Vac Joy e agora eu volto para uma embalagem lisa, não mais uma embalagem gofrada, e vou utilizar aqui, ó, dentro da minha câmara. Então eu volto, ó, o suportezinho para cima para poder encaixar a embalagem aqui dentro, que é ele que vai dar essa sustentação para que eu mantenha aqui, ó, bem retinho em cima da barra de solda. E aí eu volto pro P e o G. Como é uma embalagem grande, deixa eu abrir para vocês ver, ó. É uma embalagem que está quase 80% da câmara preenchida. Eu volto pro tamanho G e a máquina já está pronta. Eu vou só apertar um botão de novo e ela já vai fazer todo o trabalho para mim. Ela tá fazendo vácuo ali, pessoal, mas eu ainda estou impressionado com isso daqui, ó. Isso daqui é uma revolução. Quem tem uma máquina que se limita e tá vendo esse vídeo e fala, puxa, eu tinha que ter visto essa máquina antes. Olha isso. É a mesma máquina desse tamanho fazendo eu vou fazer até um maior do que esse para vocês entenderem mais visualmente o que eu tô falando. Enquanto ela termina aqui, eu já vou fazendo mais um aqui, ó. Ela tá terminando aqui, ó. E eu vou fazer esse big travesseiro aqui para vocês verem a potência da máquina, ó. Olha esse vácuo, pessoal. Olha esse vácuo, pessoal. Olha o tamanho dessa máquina. Olha o resultado que ela entrega pelo preço que ela custa. É muita entrega, é um custo-benefício excelente, é uma máquina bonita, compacta, elétrica, não tem manutenção porque não utiliza óleo e olha o vácuo que ela entrega. Olha isso, olha a perfeição da potência que essa máquina tem, mesmo sendo uma bomba elétrica. A embalagem, que é 0,12 micras, praticamente ela se aderiu ao produto aqui, ó, com uma bomba elétrica. Então vamos mais um exemplo aqui, ó. Vou pegar essa embalagem grande, eu vou retrair aqui o suportezinho e vou fazer a selagem. Porque como eu disse, ó, ela fica na embalagem de rolo, um lado tá aberto, então eu vou formar aqui o fundo da minha embalagem. Então eu aperto aqui somente para selar. Eu vou abrir essa embalagem aqui para utilizar esse café dentro dessa embalagem que eu tô formando ali. Eu vou pedir ajuda da Bárbara de novo, porque eu cortei meio errado aqui. Ó, então nessa embalagem aqui, ó, eu já selei o fundo. Obviamente que dificilmente alguém vai fazer uma embalagem desse tamanho. É mais para você poder comparar a versatilidade da embalagem mesmo com o tamanho da máquina aqui, ó. Olha só o tamanho dessa embalagem. Eu acho que eu exagerei um pouquinho, mas é o suficiente para que vocês possam entender como que a máquina trabalha, ó. Jamais, eu falaria de novo, jamais daria para fazer uma embalagem desse tamanho numa máquina desse tamanho. Eu vou mudar aqui a função dela agora e volto a utilizar, eu vou retrair aqui o pininho e volto a utilizar a parte externa aqui, ó, da minha seladora a vácuo. Então, olha aqui, pessoal, eu vou fazer vácuo numa peça grande, numa máquina que é pequena, e isso não vai impedir de eu utilizar, porque eu estou usando a parte de fora, ela vai fazer a sucção na embalagem gofrada, tá, pessoal? Ó, baixei aqui e vou iniciar o vácuo dela. Ó, começou a fazer o vácuo aqui. Mesmo sendo uma embalagem grande, pessoal, ela tá bem preenchida aqui, ó, pelo produto. Então o tempo de vácuo não é muito longo porque é uma embalagem estreita. Obviamente, se tivesse mais espaço vazio na minha embalagem, o tempo seria maior.
Aqui, ó, em 18 segundos, ó, já tá totalmente a vácuo. Eu aperto o botão de selagem aqui, ele começa a fazer a solda e vai entregar o pacote finalizado aqui para mim nos próximos 1 segundo. Terminou o vácuo, ela vai dar o aviso sonoro, ó, fez o vácuo, ela dá o aviso sonoro que a embalagem está pronta e você pode retirar. E olha só, o tamanho da embalagem que você consegue fazer de vácuo aí. A única coisa que vai determinar um limite aqui é a largura, no comprimento não. Independente do comprimento que for, obviamente quanto maior a embalagem, maior é o tempo que a máquina vai levar para fazer de vácuo, ó. Mas numa mesma máquina, olha o tanto de produto que você consegue fazer em embalagens diferentes. Eu tenho aqui uma embalagem gofrada, já formada. Eu consigo fazer numa embalagem lisa, que caiba dentro da câmara. Eu consigo fazer numa embalagem em rolo gofrado, onde eu mesmo vou fabricar no momento do vácuo. Nossa, eu mesmo vou fabricar no momento do vácuo a minha própria embalagem. E olha esse resultado aqui, pessoal. Você imagina se isso aqui, numa geladeira, estivesse dentro de um Tupperware e você tivesse uma quantidade grande. Vamos supor que a pessoa vai fazer um evento. O quanto que ela teria de espaço numa geladeira e mão de obra para colocar? Olha como você reduz o tamanho e a facilidade de colocar isso num restaurante ou numa geladeira e visualmente você já identifica os ingredientes, aumenta a vida útil. Se você congelar isso daqui, o vegetal não vai cristalizar, porque ele está embalado a vácuo sem a presença do oxigênio, não vai proliferar bactérias. Quando abrir, vai manter o mesmo frescor, a mesma aparência e as mesmas propriedades do alimento. Além de todas essas funções de vácuo, se eu fosse falar de tudo que eu consigo fazer nessa máquina, o vídeo passaria de 1 hora facilmente. Além de tudo que você viu da flexibilidade e do bom resultado, essa máquina ainda tem a função de marinar. Algumas pessoas não entendem muito bem, mas é bem simples esse processo. Sabe quando sua avó, por exemplo, pegava uma carne ou alguma coisa e ela queria impregnar o tempero naquilo, ela colocava lá limão, salsa, cebolinha e deixava um dia na geladeira para utilizar no dia seguinte, um frango, um pernil, um carneiro. E isso é o processo de marinar, fazer com que na geladeira, em baixa temperatura, aquele tempero que ela fez impregnasse naquele alimento. Então, tem pessoas que fazem isso por 2 dias, dependendo do tipo de produto, de receita, pode levar até mais tempo. Na função marinar, você vai pegar um recipiente, que pode ser um Tupperware, desde que caiba aqui dentro, ou no próprio vácuo, e vai colocar aqueles ingredientes. Quando você determinar aqui a função marinar, ela tem algumas programações que aqui no painel identifica de acordo com a sua receita. E ela vai fazer o quê? Ela vai fazer vários processos de vácuo com esse ingrediente dentro do produto. Então ela vai fazendo o vácuo, então em questão de 10, de 8 ou de 15 minutos, dependendo da receita, tudo aquilo que demoraria 2 dias numa geladeira, em 15 minutos essa máquina entrega com mais eficiência, porque o processo do vácuo, a grosso modo falando, fosse como transferir um ingrediente de fora para dentro do alimento. E ele faz isso várias vezes sem gravidade, com essa pressão atmosférica dentro do vácuo, faz com que o tempero de fato impregne no alimento. Então, coisas que você demoraria 2, 3 dias aí no seu restaurante, não com tanta qualidade, a Supreme Vac Joy também vai entregar para você, além de todas as funções que eu falei. Se você se interessou por essa máquina, o link está aqui na descrição do vídeo, você pode entrar. Tem outros modelos maiores do que essa máquina e tem também a Supreme Vac Flat, que é um modelo muito similar a esse, muda algumas coisas mais na estética e nos tamanhos que você vai usar dentro da sua câmera. A maioria dos modelos da linha Supreme você consegue marinar, todos os modelos você consegue marinar e você consegue utilizar o lado de dentro e fora da câmera. Isso é uma facilidade que não existia no mercado mundial de seladoras a vácuo. As embalagens que eu utilizei aqui, tanto as gofradas quanto as lisas, a gente vai deixar os links aqui também na descrição para que você possa comparar os preços e comprar aquilo que melhor vai se encaixar aí no seu dia a dia. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou da linha Supreme, deixa seu like, compartilhe com aquele amigo que está procurando uma seladora a vácuo. Ele pode ser até pão duro, viu? Porque os modelos da Supreme Vac estão com preços totalmente facilitados para que você possa realizar o sonho de ter uma máquina dessa na sua cozinha. Tá bom, pessoal? Esse foi o vídeo de hoje e até a próxima.